terremoto de 1755. Lisboa. Enquadramento histórico. Como era Lisboa em 1755? Lisboa era uma cidade com cerca de 160 mil habitantes, que vivia uma situação económica aparentemente favorável que mascarava a grande pobreza das classes sociais mais baixas. Como podes perceber nestas imagens digitais que recriam Lisboa em 1755, a cidade caracterizava-se pela elevada densidade de construções nas zonas mais baixas, com habitações tradicionalmente pequenas, mas onde os edifícios religiosos ocupavam uma grande área. As ruas eram estreitas e desorganizadas. A maior parte dos edifícios tinham paredes em alvenaria, com taipa mal conservada e apresentavam graves deformações. A madeira era o material mais abundante nestas construções. O terremoto e os seus efeitos. Pelas 9h30 do dia 1 de novembro, dia de Todos os Santos, foi sentido o primeiro abalo, antecedido de um ressoar subterrâneo, idêntico ao estrondo de um trovão. O tremor durou 9 minutos. As paredes começaram a ruir, os telhados e as telhas caíram, matando, ferindo ou imobilizando grande parte dos fiéis que se encontravam nas igrejas, enquanto as chamas dos candelabros se propagavam rapidamente pela madeira dos edifícios. Na imagem representada, pode ver-se a área da cidade afetada pelos incêndios. Por volta das 11 horas da manhã, a cidade de Lisboa foi acolhida pelo tsunami, antecedido de um maremoto que fez baixar as águas do Tejo para níveis nunca antes vistos. Depois a maré começou a subir, ultrapassando o porto e atingindo o Terreiro do Paço, com uma onda gigante. A tragédia provocou cerca de 10 mil vítimas mortais e 17 mil edifícios foram destruídos. Enquadramento científico. O interior da Terra divide-se em camadas: litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera, que diferem entre si nas características físicas dos materiais que as constituem. A camada mais superficial é a litosfera. Esta camada não é uniforme, mas sim irregular, e encontra-se dividida em placas tectónicas, como podes observar na figura. Estas placas tectónicas estão em constante movimento, devido a correntes de convecção existentes na astenosfera. A Península Ibérica encontra-se inserida na placa euroasiática, limitada a sul pela falha Açores-Gibraltar e a oeste pela dorsal do Oceano Atlântico. O sismo de 1 de novembro de 1755 resultou de movimentos interplacas. A localização do seu epicentro continua incerta. Inicialmente, apontava-se para uma zona junto ao Banco de Gorrines, mas atualmente pensa-se que o epicentro foi junto à costa, na falha Marquês de Pombal, assinalada com MP na figura. Um sismo manifesta-se pelo movimento inesperado da superfície terrestre. Uma grande quantidade de energia é libertada e é sentida como tremores e vibrações. O ponto onde se origina o terremoto designa-se por hipocentro ou foco. O ponto à superfície, verticalmente acima do hipocentro, chama-se epicentro. A energia libertada no foco propaga-se em todas as direções sob a forma de ondas elásticas, designadas por ondas sísmicas. As ondas P são mais rápidas e são as primeiras a chegar à estação sismográfica, sendo seguidas pelas S. As ondas superficiais são as últimas a chegar, mas devido ao tipo de vibração que provocam, são também as mais destrutivas. Um sismo pode ser avaliado pela sua magnitude, que corresponde à energia libertada no foco, ou pela sua intensidade, que avalia a destruição provocada pelo sismo. A intensidade de um sismo é baseada nos efeitos que ele provoca na superfície da Terra, tal como eles são testemunhados pelas pessoas. É avaliado pela escala macrosísmica europeia. Existem 4 fatores principais que contribuem para aumentar a intensidade sísmica de um dado local. São eles: a magnitude do sismo, a proximidade do foco, o grau de agregação do solo e o tipo de construção. Com base nos relatos de destruição e na avaliação dos danos causados, constrói-se uma carta de exorcistas. As exorcistas são linhas que unem pontos do terreno onde o sismo ocorreu com a mesma intensidade.
O terremoto de 1755 registrou magnitude entre 8 e 9 na escala de Richter e uma intensidade entre 10 e 11 na escala macrosísmica europeia. Associados aos sismos, poderão ainda ocorrer dois fenómenos: tsunamis e movimentos de vertente. Um maremoto é um sismo cujo epicentro é localizado no mar. Este é causado pelo movimento das placas tectónicas existentes na crosta terrestre. Quando há um movimento de uma placa sobre a outra, ocorre um movimento brusco no mar, fazendo deslocar verticalmente uma grande massa de água que origina uma onda gigante ou tsunami. Os movimentos de vertente podem ser definidos como a deslocação de materiais sólidos ao longo das vertentes naturais, induzida pela ação da gravidade, isto é, sem auxílio de um agente de transporte, seja ele as águas correntes, os glaciares ou o vento. Os movimentos de vertente podem ser induzidos pela ação vibratória das ondas sísmicas, que aumenta a instabilidade dos materiais, provocando o seu movimento. Na imagem, podes observar os principais movimentos de vertente associados ao terremoto de 1755. Reconstrução de Lisboa. Logo após a catástrofe, a situação ficou caótica. Havia feridos e mortos por toda a cidade. Sebastião José de Carvalho e Melo, fiel colaborador do rei Dom José I, mais conhecido como Marquês de Pombal, liderou uma equipa que procurou de imediato atenuar os problemas sentidos pelos cidadãos que permaneciam na cidade. O Marquês de Pombal nomeou o engenheiro-mor do reino, Manuel da Maia, para planear a reconstrução da cidade. As ruas seriam mais largas e o traçado mais geométrico, de forma a simplificar a rede de estradas, tal como podes observar na comparação das plantas da cidade antes e após o terremoto de 1755. Foram definidas verdadeiras inovações ao nível das técnicas de construção antissísmica, da segurança contra incêndios e da salubridade, das quais destacam o uso da gaiola pombalina, o recurso a fundações com estacas de madeira. A gaiola pombalina define-se como uma estrutura de madeira que, pela sua elasticidade, se adapta aos movimentos do solo sacudido por um sismo, resistindo de pé e desprendendo-se das alvenarias que podem ou não cair, sem que o prédio inteiro se desmorone. Nas construções pombalinas, as fundações são assentos sobre aterros e escombros, compactados por várias estacas de pinho, dispostas segundo duas linhas paralelas, formando assim uma densa malha de madeira que serve de base às paredes e colunas da habitação. Lisboa na atualidade. As consequências de um novo sismo. Os grandes especialistas em sismos afirmam que Portugal poderá enfrentar um novo terremoto e tsunami semelhantes aos de 1755. O Laboratório Nacional de Engenharia previu que o grande terremoto poderá causar entre 17.000 e 27.000 mortes, devido à falta de resistência da maioria dos edifícios portugueses. Importa referir que o novo tsunami seria catastrófico, já que um elevado número de pessoas habita atualmente a faixa costeira.